Amém, irmãos, a paz do Senhor. Eu quero ser breve nesse testemunho, porque o testemunho é longo, mas eu vou encurtar ele, amém? É uma das bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, porque quando uma alma se salva, nós ficamos alegres, é motivo de testemunho. Então, o que acontece? Há mais ou menos um ano, o meu sogro, ele veio morar na minha casa, juntamente com a minha esposa, e ele está com uma debilitação muito grande fisicamente, e ele veio com muitas mazelas na minha casa, muito costume do mundo, e a gente convivendo com uma pessoa mundana em casa, uma pessoa ímpia, não é fácil. Por quê? Porque nós temos uma doutrina de Cristo na minha casa, então a gente conviver com uma pessoa é muito difícil, mas todas as noites, eu e minha esposa, nós oramos pelos nossos parentes, né? Nossos parentes, nossos familiares, e muito tempo orando, muito tempo levando a palavra para ele, mas ele com o coração muito duro, e tempo passando, já vai fazer um ano, mais ou menos, um ano e 2 meses, mais ou menos, que ele está morando com a gente, e pregando a palavra para ele, irmãos, falando para ele do verdadeiro amor de Cristo, somente Cristo pode dar salvação, e a gente querendo que isso acontecesse rápido, porque você sabe que o ser humano ele é um pouco apressado, né? Isso acontecia com a gente, e pela falta de saúde dele, a gente pensava assim, pô, será que ele vai amanhecer morto? Porque às vezes você fica com um pensamento assim, ele está muito debilitado do pulmão, e a gente fica pensando várias coisas, pô, mas vai morrer sem salvação. E eu fiz um apelo para ele um certo dia, falei da palavra para ele, fiz um apelo para ele. Porém, ele falou assim, não, agora não é o momento não. Falei, meu sogro, a gente não sabe se nós vamos acordar. E se você morrer sem salvação, você vai para o inferno. Aí ele, não é o momento não. E a gente fica naquela, né, orando ao Senhor, Senhor, salva a vida dele, salva a vida dele. E quando foi essa semana agora, a minha cunhada chegou lá, uma das filhas dele, e chegou lá no leito dele, lá na cama dele, e falou assim, pai, começou a conversar com ele, falou, pai, o senhor quer aceitar Jesus? Aí ele falou assim, eu quero, e aquilo ali me trouxe para mim uma lição, é um testemunho de vida, porque eu estava pregando, anunciando o evangelho para ele, fiz o apelo para ele, mas ele não aceitou. Mas chegou a minha cunhada lá na casa dela, lá da Cancela Preta, e fez o apelo para ele juntamente com a minha esposa, e ele foi e falou que queria aceitar esse Jesus. Então há um conforto no meu coração, hoje há um conforto no meu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, é mais ou menos assim, né? E Deus deu o crescimento. Irmão, não importa o que você faça, se você vai ganhar a alma dessa pessoa para Jesus. O que importa é que você tem que levar a palavra, e quem vai fazer a obra é o Senhor, é o Espírito Santo através de outra pessoa. Então é o motivo de estar trazendo esse testemunho para os irmãos. O meu sogro aceitou a Jesus Cristo, e eu estou com o coração mais confortável, porque já é um senhor de idade, e o Espírito Santo de Deus agora vai começar a trabalhar na vida dele. Amém? Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, e para mim é um testemunho, irmãos. Amém, irmãos? Eu fico muito feliz porque eu conheço o sogro do Paulinho há muitos anos. A gente viajava muito junto no ônibus, naquele 394, a gente sofria junto dentro daquele ônibus. E ele gostava muito de beber, né, Paulinho? Gostava de tomar uma cerveja. Paulinho até outro dia falou comigo, Jairo, vai lá, prega para ele, Jairo, ele gosta de você, de repente você vai pregar, ele vai aceitar Jesus. Mas graças a Deus que ele aceitou com as próprias filhas dele, né? Foi a Kátia, né? Pô, graças a Deus. Jesus é muito bom, irmãos. Amém? Às vezes eu lembro que quando, né, Jarina, a gente saía daqui no domingo para pregar o evangelho nos hospitais, e às vezes a gente chegava no hospital, aí pregava o evangelho, a pessoa aceitava Jesus, a gente via tudo feliz, né, Jarina? A gente via cantando, chegava aqui, dava o testemunho. Mas, irmãos, quantos irmãos não passaram ali antes pregando a palavra para aquela pessoa, né? Então todos vão receber galardão, né? Nós já pegamos mastigadinho, já pegamos tudo certinho. Muitos já pregaram antes, a gente só chegou e ganhou a alma. Mas aqueles que antes batalharam, tiveram ali, pregaram a palavra, também vão ser abençoados. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias numa passagem muito conhecida, 2 Reis
no capítulo 5, a história de Naamã. Irmãos, vamos fazer melhor. Eu não vou nem ler, não. Eu vou narrar a história, amém? A igreja pode só ficar com a Bíblia aberta aí no lugar. Aqui fala acerca de Naamã, que ele foi curado da lepra. Paulinho deu testemunho quando Paulinho falou acerca da palavra de Deus que estava sendo pregada para o sogro. Eu lembrei dessa menina aqui, nessa passagem. Diz aqui no primeiro versículo que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, que interessante isso, né? Por ele o Senhor, o nosso Deus, está em letra maiúscula, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso. Irmãos, um homem muito poderoso. Diz aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor, diante do rei Ben-Hadad, o rei da Síria. E diz aqui que ele era um homem muito valoroso, tinha um cargo, uma patente alta no seu exército, e através deste homem, através do que Deus fez na vida dele, teve grandes conquistas para o seu Senhor, para o seu rei. E fala que, apesar de tudo isso, ele era leproso. Eu estava lendo sobre isso um dia desse, e algumas bíblias de estudo falam que ele tinha uma doença de pele, não especificamente leproso, mas aqui nessa tradução diz que ele era leproso. Então, irmãos, ninguém sabe o certo, o tipo de doença que era, mas eu creio que tenha sido lepra. Se a Bíblia aqui está afirmando isso, eu creio nisso. Amém, irmãos? Diz aqui que, porém, leproso. E diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Irmãos, o exército da Síria, esse rei Ben-Hadad, ele ordenava a Naamã, aqueles que eram seus comandantes dos seus exércitos, e de vez em quando eles davam uma investida na terra de Israel. E todas as vezes que eles iam, eles traziam prisioneiros de lá. E numa dessas investidas, eles foram e trouxeram essa menina, junto com outros presos. Só que essa menina foi colocada na casa de Naamã, para servir a esposa de Naamã, como serva, como empregada na casa de Naamã. Irmãos, o interessante é que aquele que pertence a Deus, ele serve de referência onde quer que ele esteja. E eu comecei a analisar a situação dessa menina. Foi tirada da sua casa, talvez de seus pais, talvez os pais tenham até escapado, mas ela foi presa, separada de seus pais, da sua família, separada do seu povo, e ficou prestando serviço na casa de um general de guerra da Síria. Irmãos, talvez essa menina pudesse ficar revoltada, não é isso? Entristecida. E essa menina servia a seu Senhor como se estivesse servindo ao seu Deus. Por quê? Ela viu a dificuldade daquele homem, porque se ele fosse judeu, ele não poderia estar servindo ao exército, ele teria que estar separado do povo, ele não podia estar perto de ninguém. Mas como ele não era judeu, ele estava ali, vestindo a sua farda por cima da sua doença e trabalhando normalmente. Mas aquela menina sabia que ela servia a um Deus poderoso, e ela já tinha ouvido falar, ou talvez até conhecesse, ao servo do Senhor, a Eliseu. E ela diz aqui no versículo 3, e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, ou quem me dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, ela poderia ficar calada. É inimigo do meu povo, deixa morrer, né? Deixa ele ficar com essa doença até morrer. Mas ela se preocupou com o bem-estar daquele homem. A palavra diz que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. E ela sabia que poderia fazer um bem àquele homem, porque ela conhecia a fama, ou talvez conhecesse pessoalmente o homem de Deus. E ela disse: quem me dera que meu Senhor pudesse estar diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, ele o curaria dessa enfermidade tão terrível. E diz a palavra que então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E então aquele homem ficou sabendo, talvez a sua esposa tenha falado, e ele foi procurar o rei Ben-Hadad.
e falou: meu senhor, olha, tem uma menina na minha casa, estou dizendo com as minhas palavras, tá, irmão? Tem uma menina na minha casa, ela pertence ao povo de Israel, e ela disse para minha esposa que se eu procurasse o profeta lá em Samaria, o homem de Deus, que reside em Samaria, ele me restauraria dessa minha doença, dessa lepra. Então, irmãos, a gente vê que ele tinha uma grande estima do seu senhor, do rei. Ele era muito considerado pelo rei, que diz a palavra mais à frente, que então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Olha só, um assunto diplomático de rei para rei. Eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste, aproximadamente 300 quilos de prata. Levou para dar de presente àquele homem. E era costume naquela época, aqueles que iam fazer algo em outro lugar e que fosse abençoado, eles levavam dádivas, presentes para aquelas pessoas que fizessem o bem. E ele levou todas essas coisas para entregar ao profeta, para que a sua lepra fosse curada. E ele enviou, e foi levando uma carta de recomendação do seu rei. Só, irmãos, que esta carta, o rei de Israel achou como uma afronta, achou que aquilo fosse uma cilada, devido às incursões que o exército da Síria fazia em Israel. Ele achou que aquilo fosse uma armadilha do rei. E no versículo 6 diz: e levou a carta ao rei de Israel, rei Jorão, filho de Salomão, filho de Acabe, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Irmãos, essa parte que nós lemos até agora fala acerca de uma serva do Senhor, que fez questão de mostrar para aquele que não conhecia o verdadeiro Deus, que existia um verdadeiro Deus em Israel. Uma jovem que fez questão de mostrar para aquele homem que existia um servo do Senhor, que era um homem de Deus, que através daquele homem ele poderia ser curado. Na realidade, aquela menina não fez nada mais, nada menos do que pregar o evangelho para aquele homem, para aquela família. Ela estava naquele lugar como luz, mostrando para ele que era necessário conhecer o poder de Deus, para que assim ele pudesse conhecer a Deus, através da enfermidade que ele estava passando. Ele iria primeiro conhecer o poder de Deus, para depois reconhecer que era Deus. E diz aqui a palavra que o rei, ao receber essa carta, o rei de Israel, o rei Jorão, rasgou as suas vestes. Irmãos, a Bíblia, quando fala de rasgar as vestes, muitas vezes fala de humilhação. Fulano, para se humilhar, rasgou as suas vestes. Muitas vezes fala de revolta. A pessoa se revolta, fica indignada, rasgou as suas vestes. Nesse caso aqui, o rei ficou indignado, achando como uma afronta. Como é que ele manda uma carta dessa para mim? Sou eu Deus para dar e tirar a vida, para tirar a vida e trazer novamente a vida para essas pessoas? Sou eu Deus para curar esse homem dessa doença, da lepra? Então o rei desesperou. Ele falou: não é possível, eu não tenho esse poder, como é que ele me manda uma carta dessa? Está armando uma cilada contra mim, está querendo me enganar com essa carta. Mas, irmão, interessante que as coisas, quando Deus tem que agir, as coisas acontecem. E essa notícia chegou até o ouvido de Eliseu. E diz aqui: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, no versículo 8, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmão, o crente tomando posse daquilo que ele é. Ele poderia ficar na dele quietinho no canto. Ah, disseram que eu estou aqui, vou ficar quieto. Se ele vier, eu faço. Se ele não vier, eu não faço nada, deixa quieto. Mas ele falou: não, rei. Comprou o barulho, né, como nós dizemos. Aceitou o desafio. Irmãos, a preocupação do profeta de Deus era mostrar
quem era o verdadeiro Deus. Se ele não dissesse nada, irmãos, talvez fosse chegar no ouvido do rei da Síria, Ben-Hadad, que ali não tem nenhum homem de Deus, não tem Deus naquele lugar não, porque ninguém se manifestou, ninguém fez nada. Mas ele fez questão de mostrar que através daquilo que Deus ia fazer na vida daquele homem, o nome de Deus ia ser glorificado. E o povo sírio ia crer que verdadeiramente Israel tinha um Deus verdadeiro, existia um grande Deus. E ele falou: deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel, saberá que aqui tem o povo de Deus. Assim somos nós, irmãos. Muitas vezes as pessoas nos procuram querendo receber algo, buscando uma ajuda, buscando receber algo de Deus. Eles não conhecem a Deus e não querem a Deus, mas quando eles passam uma enfermidade, uma dificuldade, eles nos procuram para que a gente possa orar para que Deus venha abençoá-los. E quando Deus faz a obra na vida deles, eles reconhecem que realmente existe o Deus. Eles começam a ver que na sua vida existe um verdadeiro Deus. Então, irmãos, como eu costumo dizer aqui, nós estamos aqui para administrar aquilo que Deus deixou para nós. E Deus deixou poder em nossas vidas. Deus deixou virtude na sua vida, para que através do poder e a virtude e aquilo que Deus faz na sua vida, as pessoas possam receber também e possam crer que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, e possam entender que nós servimos ao verdadeiro Deus. Não acontece isso? Às vezes você tem um vizinho, o vizinho não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus, só quer saber de farra, de bagunça, mas quando ele passa um sufoco, ele te procura. Irmão, queria ver se o irmão podia orar por mim, fazer uma oração por mim. Às vezes tem um parente que está lá endemoniado dentro de casa, aí vai lá te chamar para você expulsar demônio. Tem um vizinho meu lá que já é meu freguês nesse ponto. Ele bebe, aí eu tenho que ir lá expulsar demônio, conversar com ele, aí fica lá largado, mas não quer saber de Jesus. Aí passa por mim: irmão, estou na igreja, estou firme agora na igreja. Aí outro dia encontro com ele, está drogado e cheio de cerveja. Eu não aguentei, irmão, fui ali, os caras na boca vendendo. Aí eu aproveitei, comprei logo 2 cervejas. Aí estou aqui doidão, quero conversar contigo. Eu falei: eu não quero conversar com você agora não, quero conversar com você bom, você não leva a Deus a sério. Ele ficou até meio chateado comigo um dia desse. Jarina sabe o que é, né, já. Então, irmãos, nós servimos como referência, e as pessoas nos procuram. E Eliseu fez assim: deixa vir a mim, e saberá que é profeta Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Aquele homem reuniu toda a sua comitiva, seus homens que andavam com ele, reuniu seus cavalos, colocou em cima daqueles jumentos, aqueles burros, colocou os presentes, as dádivas, as coisas que ele tinha que levar, alimento, água, tudo que ele tinha, e parou a comitiva na porta do profeta. Irmãos, isso é interessante, que muitas vezes a gente prega sobre isso, e eu estava analisando essa situação de Eliseu. Eliseu dentro de casa estava, dentro de casa ficou, talvez até pela doença daquele homem, que o judeu não pode chegar perto nem tocar naquele que é leproso, está nos mandamentos do Senhor. E ele lá de dentro, ao ver aquela comitiva e ver aquele homem, ele envia um criado e fala assim: olha, fala para ele ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E muitas vezes, irmão, a gente, quando quer receber uma cura, a gente espera que o irmão venha tocar na gente, né? A gente fica esperando, o irmão vai vir aqui, vai botar a mão, vai orar, né? Às vezes a gente fala assim: o Senhor vai te curar, que o Senhor te cure, e vai embora. A pessoa fica decepcionada com a gente, né? O irmão nem sequer orou, o irmão não deu nem atenção para mim. Eu, às vezes, vou no médico, igual eu fui uma vez, cheguei lá no consultório, aí o médico: o que está acontecendo? Primeiro eu estiquei a mão para falar com ele, ele não me deu a mão, o médico. Eu fiquei com a mão lá dura assim, com cara de paisagem, e ele não me deu a mão. Aí ele: o que está acontecendo? O que você tem? Aí eu falei o que tinha. Aí ele: toma. Falou nada, só me entregou a receita. Eu fui embora decepcionado. Eu falei: não vou comprar esse remédio não. O camarada nem me examinou, eu só falei o que eu estava sentindo. Quer dizer, ele, na sabedoria, no que ele estudou, ele já entendeu o que eu tinha. Mas eu queria que ele botasse a mão, abrisse meu olho, fala 33, não sei o quê, né? Aquele negócio todo. E ele não fez nada, fez pouco caso de mim. Eu saí dali decepcionado e chateado. Falei: o camarada nem me examinou. Eu fiquei pensando, eu falei: também eu sou um burro, o que eu vou esticar a mão para ele? Eu cheio de doença, todo ruim, o médico vai pegar na minha mão, né? Aí acabei comprando um remédio e fiquei bom, graças a Deus. Assim foi aquele homem, ele esperava que o profeta do Senhor saísse,
ficasse de pé diante dele, estendesse as suas mãos, clamasse a Deus lá no céu, né? A visão dele é o seguinte: se existe um Deus de Israel, vai acontecer algo sobrenatural ali. Ele vai botar a mão e eu vou sair curado. Mas não. Olha o que Deus faz na vida de um homem de posse, cheio de orgulho. Aquele homem falou assim: manda ele mergulhar no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio muito sujo, barrento. E ele se indignou com aquilo. Ele não colocou a mão em mim, não fez nada. Ainda manda eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Lá onde eu moro, lá em Damasco, tem o rio Abana e Fafá, que são considerados os rios mais limpos do mundo. Porventura não poderia eu mergulhar nos rios lá de onde eu moro? Irmãos, ele estava na terra do Deus vivo e poderoso. A bênção estava naquele lugar. E era necessário que ele se humilhasse para ser curado. E muitas vezes, irmão, nós estamos enfermos, e muitas vezes estamos orgulhosos ainda. Mas Deus faz com que a gente venha se humilhar para ser curado. É necessário ser humilhado para que a bênção venha chegar na sua vida. Você precisa se humilhar, precisa depender de Deus para que as coisas venham acontecer na sua vida. E aprender a esperar em Deus. E aquele homem não queria mergulhar naquele rio, achava aquele rio impuro, sujo, porque era barrento. E aqueles que estavam com ele disseram: mas espera aí, Senhor, se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria para ser curado? O que custa você descer naquele rio e obedecer o profeta? E conseguiram convencer aquele homem. E diz a palavra que ele foi naquele rio, e ali ele mergulhou 7 vezes. Na 7ª, a pele dele estava como a pele de um bebê, branquinha, limpinha. E ele reconheceu, ele viu o poder de Deus na vida dele. E diz a palavra que ele juntou toda a sua comitiva e voltou para agradecer a Eliseu. Então, irmãos, muitas vezes Deus nos usa com algo que muitas vezes parece até loucura. Eu lembro que um dia a filha da irmã Jarina, Margarete, estava com problema de coluna. E ela estava andando, né, Jajá? Ela andava assim, ó, toda torta. Aí um dia eu saí daqui do culto, fui embora. Quando eu parei assim no portão, ela abriu o portão para mim. Ela falou: Jairo, eu estou cheio de dor nas costas. Aí eu falei assim: vira de costa. Eu falei até brincando assim para ela. Aí eu falei assim: pela fé eu declaro a sua cura. Aí bati assim na coluna dela, fui embora. Aí no outro dia encontrei com ela andando normal. O que houve, Margarete? Você botou a mão aqui, eu fui curada. Não para honrar minha, mas para honrar a glória do Senhor. Então, irmãos, Deus faz a obra. Deus faz, irmãos. Mas é pela vontade dele, não da nossa. Né? Pela nossa vontade, a gente saia curando todo mundo pela rua aí, né? Que a gente visse, né? Viu um paralítico cair do lado, levanta, pum, pá. Mas é pela vontade de Deus. Ele nos deu autoridade e poder para isso. Mas tudo tem que ser de acordo com a vontade dele. E tem muita gente aí, irmãos, enfermo, gente passando dificuldade, que não é humilde, não se humilha diante de Deus, não reconhece que Deus é quem proporciona todas as coisas. Mas Deus fez com que aquele homem fosse quebrantado, e ele pôde reconhecer o poder de Deus, e ele volta e procura Eliseu, e fala para ele: olha, eu fui curado. Aí agradeceu a Eliseu. Aí Eliseu já se fez presente, aí ele oferece as dádivas, ouro, prata, as vestimentas de luxo. Eliseu falou para ele: não quero não. Ele insistiu, Eliseu falou: não quero. Sabe o que Eliseu queria dizer para ele? De graça receber, de graça dai. Eu recebi do Senhor, estou dando para você. E Eliseu não aceitou. Ele falou: então me dá um bocado dessa terra. Olha a visão daquele homem. Me dá um bocado dessa terra que eu possa colocar no meu jumento e levar para onde eu moro. Ele achava que a bênção estava naquela terra daquele lugar. Eu reconheço que nessa terra existe um verdadeiro Deus. E ele fala: me dá uma porção dessa terra que eu vou colocar no meu jumento e vou levar para lá. E ele entendeu o quê? Eu vou levar, e quando eu for adorar, eu vou adorar o Deus de Israel, eu não vou adorar mais o meu Deus. E interessante, irmãos, que aqui na frente, versículo 17, versículo 16. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. Não aceitaria a bênção, aquilo que ele queria dar. E insistiu com ele para que tomasse, mas ele recusou. Eliseu recusou. Versículo 17. Disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a este teu servo, dê a mim uma carga de terra, um bocado de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Ele queria levar uma porção de terra, para que ele pudesse ter aquela terra com ele, para que assim ele pudesse adorar o Deus de Israel. Tipo assim: Senhor, essa terra é daí de Israel,
e ali ele pudesse se prostrar e adorar a Deus. Só que ele tinha um problema. Todas as vezes que o senhor dele, o rei Ben-Hadad, entrava no templo para adorar Rimon, levava ele junto. E lá o rei se ajoelhava ao lado dele e começava a clamar a Rimon. Aí ele falou: Eliseu, olha só, eu reconheço que o teu Deus é o único Deus sobre a face da terra, e nunca mais servirei a outro Deus, mas meu Senhor, quando vai no templo orar, ele me leva junto, e ele se ajoelha do meu lado para adorar Rimon. Que o seu Deus não leve em consideração isso que eu vou fazer lá, mas quando eu estiver lá dentro do templo de Rimon, eu estarei pensando no Deus de Israel. Amém? Ele entraria no templo na intenção, junto com o rei Ben-Hadad. Ali o rei ia se ajoelhar para adorar Rimon, mas ele estaria em pensamento adorando ao Deus de Israel. E Eliseu concordou com aquilo, porque não tinha jeito. E falou com ele: ó, você pode ir. E ele se foi. Irmão, e a gente vê que Deus que nós servimos é um Deus tremendo. É um Deus que opera maravilhas. É um Deus que não nos deixa faltar nada. E talvez se aquele homem aceitasse aquela dádiva, talvez perdesse a sua bênção, a sua qualidade como representante de Deus aqui na terra. E muitas vezes, irmãos, tem crente cobrando algo para fazer a obra do Senhor. Tem crente que para vir numa igreja pregar, ele cobra. Ele tem que vir sem cobrar, esperar ser abençoado pela igreja. Quando a pessoa vem pregar e cobra um cachê, irmãos, ele está vendendo aquilo que Deus está dando para ele. E eu lembro que uma vez nós fizemos um congresso de mocidade aqui, na época eu era líder da mocidade, e eu fui chamar um grupo evangélico, e eu lembro que o jovem lá, que era o empresário do grupo, falou assim para mim: não, nós vamos sim onde é Vila Kennedy, nós somos daqui de cima, de Piabetá, é um grupo que na época estava fazendo muito sucesso, era o Jerusalém, parece. Ele falou assim: olha, eu tenho uma banda, a banda é muito grande, e eu vou levar 2 Topic, e lá vocês vão pagar R$150, na época era dinheiro pra caramba, R$150 para poder trazer as 2 vans, vocês vão ter que vender não sei quantos CD, ainda tem não sei quantas cestas básicas. Eu falei: não precisa mais não. Rapaz, era tanta coisa que eles estavam cobrando. Eu falei: não precisa mais não, pode deixar que o nosso grupo de louvor mesmo vai fazer o louvor lá, vai ser uma bênção. E foi mesmo uma bênção. Então a gente vê que homens de Deus estão se vendendo, coisas que eles teriam que fazer de graça estão cobrando, irmãos, estão cobrando. Então, para você ser abençoado, você, como eu ouço às vezes no rádio, você tem que fazer o bem sem olhar a quem. Você tem que receber de graça e de graça dar. Assim é a obra de Deus. Se Deus quer te usar para abençoar alguém, que você possa fazer sem a intenção de receber nada em troca, somente na condição de abençoar aquela pessoa, ser usado como instrumento de Deus para abençoar a vida daquela pessoa. E assim foi aquele homem de Deus. Ele foi usado por Deus, e ele mostrou para aquele homem, general de exército, que havia um Deus e um profeta em Israel. E ele saiu dali reconhecendo que verdadeiramente em Israel existia o único e verdadeiro Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Queria chamar o pastor Elenil.